Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Dernival Silva e essa é a série O Apóstolo Paulo. Hoje falaremos sobre Paulo, sua vida, sua obra. Se gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A vida de um homem não pode ser resumida por atos momentâneos ou por um passado ruim. O seu começo pode não ter sido tão bom, mas aquilo que fez por um todo e as boas obras e escolhas podem levá-lo a um grande final. E esse final pode ser o começo de uma nova vida ou mesmo a vida eterna. Paulo era muito inteligente e cedo se tornou um doutor da lei. Os estudos indicam que ele falava pelo menos 4 idiomas. Ele também era um homem esforçado e trabalhador. Entre suas habilidades no trabalho, foi um construtor de tendas e, quando precisou, fez isso por um tempo para sobreviver. Mas a brilhante carreira e vida do apóstolo Paulo começa na Bíblia, citada de uma maneira um tanto quanto ruim, consentindo na morte de Estevão, quando ele segurava as capas dos homens que o apedrejavam. O texto de Atos 7, versículos 58 ao 60 diz: expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pode parecer simples, mas capa ou manto de alguém na antiguidade em Israel era de estimada relevância. A capa simbolizava autoridade e prestígio e marcava a vida de alguém, mostrando, de acordo com cada uma delas, o que aquelas pessoas simbolizavam diante da sociedade. Receber a capa de alguém era receber sua autoridade ou participar do seu trabalho, como Eliseu recebeu a capa de Elias, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Sabemos que no simbolismo de transferência da capa significava passar autoridade ou estar debaixo de tal autoridade. Paulo, ainda Saulo, ao receber a capa daqueles homens, consentia na autoridade deles em matar a Estevão. Para a lei, consentir na morte ou mandar matar alguém tem as mesmas penalidades dos referidos assassinos. Assim, Paulo aparece na história bíblica como um assassino que consentiu na morte de Estevão. Isso mostra porque os discípulos demoraram tanto tempo para aceitá-lo, pois ele não só perseguia os cristãos, mas havia consentido na morte de um dos mais importantes diáconos, que os apóstolos haviam escolhidos na direção do Senhor. A resistência na aceitação do ministério de Paulo foi muito grande. Isso nós já vimos anteriormente, mas isso não impediu Paulo em deixar Deus usá-lo e escrever uma nova história em sua vida. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. Tudo por amor a Cristo, e assim se tornou uma das maiores referências apostólicas para as Escrituras, tanto no primeiro século, nas primeiras igrejas e até os dias de hoje. Quando alguém entende o valor real de algo e se dispõe em lutar por tal causa, esta pessoa realizará grandes proezas. Paulo foi um homem de extrema importância que Deus usou para que a igreja fosse edificada nas nações desde aqueles dias até aos dias de hoje. Ele entendeu rapidamente a importância da salvação para a humanidade. Jesus veio buscar e achar o que havia se perdido. Em Adão todos pecaram, mas em Cristo todos são vivificados.
E quanto a isso, não importava se fosse um judeu ou qualquer outro homem de qualquer lugar do mundo. A salvação deveria ser levada aos confins da terra, e Paulo aceitou de muito bom grado fazer esse trabalho, porque ele descobriu a verdade e a vida em Jesus Cristo. Paulo foi um dos principais missionários a levar o reino de Deus a outros povos. A missão de Paulo fica muito bem clara em Atos, capítulo 11, versículo 25 ao 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muitas pessoas só te darão devido valor quando verem suas obras, mas alguns te ajudarão e te incentivarão a concluí-las. Barnabé foi o grande incentivador no início do ministério de Paulo, conforme Atos capítulo 9, versículo 27. Paulo foi perseguido pelos judeus que queriam matá-los, e por isso foi para Tarso. Paulo se encontrava em Tarso, na sua cidade natal, e onde provavelmente moravam alguns de seus familiares. Barnabé vai à sua procura e, ao encontrá-lo, vai com ele para Antioquia, onde Paulo, ainda Saulo, ficou ali com Barnabé, trabalhando naquela igreja por um ano, onde também a igreja é chamada de cristãos pela primeira vez. Eu me pergunto, teria Paulo tido alguma influência para que a igreja fosse chamada assim? Não sabemos exatamente, mas eu creio que sim, pois ser chamado de cristão é ser chamado de povo de Cristo, o que unificava a igreja em um único povo, independente de sua etnia. O fato é que Paulo passou um ano cooperando e cultuando com a igreja em Antioquia, ensinando e com certeza aprendendo muitas coisas com Barnabé. Mas quem era Barnabé? Vejamos a influência de Barnabé na vida de Paulo. Então José, cognonimado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, versículo 36 e 37. Barnabé se tornou, com certeza, um grande amigo de Paulo, e juntos trabalharam muito para o Senhor. Barnabé esteve com Paulo até quando eles se separaram para a segunda viagem missionária de Paulo. E depois disso, Barnabé foi um grande discipulador na vida de João Marcos. Bom, pessoal, hoje essa é uma pequena introdução sobre Paulo, sua vida, sua obra, e nós falaremos adiante sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ainda que de maneira resumida, eu trago detalhes do livro O Bom Combate, a Vida do Apóstolo Paulo. O livro esse que o Senhor me deu e se encontra disponível para venda na Amazon em modelo e-book e também em modelo impresso para venda no exterior. No Brasil também este livro é vendido pela Wiclap. Se você gostar, curta e compartilhe os nossos conteúdos que estão aí disponíveis no nosso canal para que mais pessoas tenham acesso gratuitamente aos estudos que temos postado. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.